O anime começa com uma garota pedindo um rapaz em casamento, mas ele acabou recusando já que prometeu para si mesmo que nunca mais se apaixonaria. Ela acaba o compreendendo e logo repete que eles deveriam se casar, e fala que iriam se divertir muito quando se casassem, mas ainda assim ele acaba recusando novamente. Logo depois, um grupo de pessoas estavam enfrentando vários goblins, e o rapaz chamado Chelwyn, que estava com eles, era muito habilidoso com a espada e consegue eliminar eles em um instante. E o protagonista, que se chama Russian, utiliza um escudo e uma espada para enfrentar alguns goblins que acabam o jogando contra a parede. E a mesma garota de antes, que se chama Ako, usa uma magia de cura nele e os goblins acabam focando sua atenção nela. Quando eles iam atacá-la, Russian consegue impedir, mas acaba ficando cercado. Ele chama pelo Apricot e quando ele aparece, ele utiliza uma enorme magia de fogo e acerta os goblins, mas também Russian, que acaba ficando abatido. Mas Ako traz de volta com sua magia Revive. Quando ele a agradece, ela fala que o ama, e tudo isso acontecia dentro de um jogo. De manhã, Hideki, que é o Russian, estava na escola e conta para seus colegas de turma que tinha encontrado uma esposa, e eles zombam perguntando se era mais uma web namorada, até que chega Akane e fala que acha repugnante a forma como os otakus são. Ele tenta explicar e seus amigos tentam o defender, mas acabam só piorando a situação. A professora Yui aparece e diz que todos fossem ao ginásio ver a assembleia. Quando estava a caminho, ele e seus amigos comentam se ele gosta de garotas do tipo Akane, e ele diz que apenas se ela tivesse um lado fofo. Akane escutava tudo enquanto fazia um olhar ameaçador. De repente, uma garota acaba batendo nas costas de Hideki e ele se desculpa, mas ela sai correndo. Quando estava em sua casa, ele vai direto para o PC abrir o jogo. Ele estava com seu grupo concluindo uma dungeon, mas Aqua estava toda bobinha comentando que tinha se declarado para a Rússia. Ele havia entregado um anel para aumentar sua resistência, e novamente lá estava ele, apanhando para os goblins. Mais tarde, todos se reuniam em uma taverna e comentavam sobre seus feitos. E o Russian, como é alguém azarado com as mulheres no mundo real, tem sorte dentro do jogo, pois tem a Ako, já que ele não tinha conseguido rejeitar o último pedido de casamento que ela tinha feito. Ako se levanta e pergunta a Russian se a ideia de se casar era tão ruim, mesmo depois de ter sido rejeitada 10 vezes. Chelwyn pergunta do porquê dele ter a rejeitado na primeira vez, e Russian diz que foi por não se sentir atraído, já que é apenas um jogo. Ako aparece e diz que na verdade Russian já havia pedido alguém em casamento dentro do jogo, mas acontece que ele havia ficado traumatizado após o pedido, já que ele não sabia que ela na verdade era ele. E a partir desse dia, ele tinha dito para si mesmo que nunca mais confiaria em garotas que conhecesse pela internet. Mas mesmo com tudo isso, ele resistiu e decidiu se tornar um jogador solo, já que no fim das contas ela era fofa, então quem liga, né? Ako se desculpa por ter contado para todos o segredo e se aproxima de Russian e cochicha que o ama. Fora do jogo, ele tinha ficado todo corado e o coração acelerado. Logo depois, o Apricot confirma que farão o primeiro encontro offline da guilda. E no outro dia, eles vão até o local marcado e Hideki tinha sido o primeiro a chegar. Até que uma garota aparece nas suas costas e quando ele vira, ela diz ser a Ako. Ela pergunta se ele era Russian e ele diz que sim. E ela pula de felicidade para cima dele. A Akane acaba aparecendo e logo em seguida a presidente do conselho estudantil, que se chama Kyo e diz ser a Apricot. E a Akane revela que é o Shuen. Com todos reunidos, eles começam a se apresentar e lá estava a Ako toda boba por ver Hideki pessoalmente. Mas ele ainda não acreditava que uma garota fosse realmente sua esposa. E eles continuam conversando. Mais tarde, quando estavam indo embora, Hideki se desculpa por achar que na realidade elas fossem garotos e agradece por tê-las conhecido, já que para ele, jogos e realidade são coisas diferentes. Akane o puxa e diz para ele não bancar um amiguinho com ela na escola, mas Ako com ciúmes tira Hideki de perto dela. Eles vão embora e Hideki achava que Ako na realidade era um homem mais velho, mas que também não se importava com o gênero já que é apenas um jogo. Ako corre até ele e diz que o ama muito e os dois se despedem. No outro dia na escola, Akane dá bom dia para Hideki, mas logo fica envergonhada por ter se contrariado. Ako aparece procurando por Russian e Hideki tenta disfarçar, mas ela se aproxima dele e ele se sentia envergonhado que o chamassem de Russian na vida real. Ela fica toda bobinha e começa a falar sobre a noite que tiveram, sendo que era tudo mal entendido pela forma como ela dizia. O amigo de Hideki pergunta sobre a relação deles e Ako diz que ele era seu marido, mas Akane aparece e age com Ako como se não a conhecesse. Quando Ako vira, ela chama Akane pelo seu nome do jogo, deixando Akane apavorada já que seu nome no jogo é porco em alemão. Ela puxa Ako para fora da sala e diz que quando estiverem na escola deveriam se chamar pelos nomes reais. Hideki fala que jogos e realidade são coisas diferentes, mas Ako fica sem entender do porquê. E o que acontece é que Ako não sabia diferenciar os dois. Eles resolvem se reunir com a Kyo e decidem que vão mudar a forma como Ako pensa, fazendo ela perceber que jogo não é a realidade. Kyo encontra uma possível solução formando um clube de jogos online. Mas Akane queria apenas ter uma vida normal de garota do ensino médio, mas Kyo a impede e Hideki diz que os PCs são potentes e já que o PC de Akane é fraco, ela acaba não resistindo e resolve ficar. No outro dia, quando estava logado no jogo, Hideki acaba se encontrando com Nekohime, que foi a pessoa que rejeitou seu pedido de casamento. Os dois ficam conversando e ele nota o quão fofo ela continua sendo, mesmo que na realidade seja um homem. Na escola, Hideki fica todo envergonhado pelo jeito que Ako fica o tratando, como se fosse seu mestre e ela sua empregada. E todos
todos na turma ficavam observando. No clube, eles estavam se preparando para enfrentar alguns monstros. Hideki vai olhar os equipamentos de Ako e vê que estava tudo errado e ajuda ela a formar um bom set. Quando todos estavam prontos, eles começam e Kyo já ia usar seu cajado, mas Akane a impede, pois tinham dito que não iam utilizar itens premium. Akane estava se divertindo com sua nova espada, enquanto Hideki ficava sobrecarregado tendo que lidar com o jogo dele e o da Ako. Mais tarde, Hideki e Ako voltavam para casa, e eles pareciam mais íntimos desde quando haviam se visto, e ele diz estar se acostumando com ela, o chamando de Rússia. Eles fazem uma pausa e Ako pergunta se eles parecem casados. Hideki ia dizer que no máximo parecem namorados, mas se interrompe e acaba ficando envergonhado. Quando todos estavam reunidos, Kyo fala que os dias do clube estavam contados, pois eles não atendem aos requisitos para ser oficialmente um clube, já que precisavam de uma pessoa para ser o conselheiro. Hideki encontra novamente com Nekohime e pede conselhos a ela sobre como poderia ajudar Ako a distinguir o jogo da realidade. Ele logo vai falar com Ako e diz para ela novamente que há diferença entre o real e o virtual, e de que agora em diante na escola eles vão se tratar como amigos comuns. Ako começa a dizer que uma mulher havia feito a cabeça dele e o pergunta o nome dela, mas o que ele não tinha percebido é que quando ele foi novamente ver Nekohime, Ako estava o seguindo para ter certeza de quem era. Ako havia faltado à escola, mas eles se encontram no jogo para perguntar o que tinha acontecido, e ela diz que iria para um encontro com um homem que conheceu no jogo. Akane fala que ela tem um Rússia, mas ela fala que isso era apenas no jogo. Um pouco depois, Akane e Kyo chamam Hideki para ir impedir o encontro de Ako, mas ele já tinha decidido não se intrometer. Akane o repreende e Kyo fala que ele também confunde o jogo com a realidade. Hideki então percebe que desde quando conheceu a Ako na vida real, ele começou a gostar dela, e acabou decidindo que vai ajudá-la e corre até onde ia acontecer o encontro. Quando chega lá, ele encontra a Ako e diz que não aceita que ela se encontre com homens estranhos, mas sem que percebesse, a professora Yui estava lá e Ako fala que ela é a Nekohime. Yui confirma e Hideki fica em choque, pois havia tentado se casar com a sua professora. Ako fica irritada por ela tentar mexer com os sentimentos de Hideki e parte para cima de Yui para atacá-la, mas Yui dá um golpe nela que acaba derrubando no chão. E como resultado de todo o acontecido, a professora Yui acaba se tornando a conselheira do clube, fazendo assim ele continuar, mas avisa a todos que o objetivo era fazer Ako entender a diferença. Caso contrário, iria dissolver o clube e fazê-los parar de jogar jogos online. E assim que ela sai, Kyo se prepara e incentiva eles a abrir a nova caixa misteriosa que vai vir na atualização. E na volta para casa, Ako estava para baixo por não conseguir nenhum item raro, mas Hideki resolve comprar sorvete e ela acaba ficando melhor. No outro dia, as pessoas da turma de Ako começaram a perguntar se ela estava namorando e ela fica sem saber o que fazer. Quando Hideki e Ako estavam se encontrando no jogo, eles acabam vendo um casal em uma cama e Ako começa a pensar em coisas indecentes para fazerem juntos, mas Hideki acaba ficando constrangido e muda de assunto. Eles então acabam se encontrando com Nekohime, mas de repente aparecem várias pessoas de uma guilda que Nekohime fazia parte, e eles eram como um fã-clube dela. Hideki e Ako saem de perto e acabam se encontrando com uma garota chamada Sete, que estava coberta de slimes. Hideki começa a pensar que ela é uma novata e ela então se aproxima dele e o agradece por tê-la salvado. Ele começa a explicar para ela como funciona o jogo e Ako observa enquanto estava cheia de ciúmes. Quando estavam no clube, eles resolvem jogar um jogo diferente e escolhem um FPS. Kyo fala para Ako olhar para todos como se fossem inimigos e ela consegue abater vários players enquanto protegia Hideki. No intervalo, Nanako se aproxima de Hideki, que acaba descobrindo que a Sete era ela. Nanako o achou muito gentil e diferente de como é na escola. Ako fica com ciúmes e sai correndo da sala. Hideki voltava para casa com Akane e os dois conversam sobre como ele faz a diferença na vida da Ako, até que Akane sem querer acaba confessando gostar dele, mas logo depois diz o contrário e fica toda envergonhada. No dia seguinte, Hideki estava na frente da casa de Ako, prestes a apertar a campainha, até que a mãe de Ako aparece e os dois entram na casa. Ako havia contado para sua mãe sobre Hideki e sabia que ele é o marido dela. Hideki fala que tinha matado aula para ver como Ako estava, mas ela tinha que ir trabalhar e acaba deixando a chave do quarto de Ako com ele. Ele vai até o quarto de Ako e chama por ela, e fala que vai abrir a porta, ela querendo ou não. Ako grita desesperada para ele esperar, mas quando ele abre, acaba vendo ela desprovida de roupas. Hideki rapidamente fecha a porta e logo depois, Ako diz que estava pronta. Ele abre a porta e dessa vez ela estava totalmente desprovida de roupas. Ele fica apavorado e fecha a porta novamente. Quando tudo parecia tranquilo, Hideki consegue entrar no quarto de Ako e repara que ela tem um frigobar que usa para quando passa uma semana presa no quarto. Ele fica assustado e começa a pensar que o chá que estava bebendo fosse outra coisa, mas ela logo diz que era tudo brincadeira. Os dois então passam a tarde toda jogando e Hideki a ensina algumas coisas do jogo. Mais tarde, quando Hideki e Ako vão se reunir com o pessoal do clube dentro do jogo, ele vê a Nekohime e fala para ela que vai desistir da escola. Ako fala que ele não podia fazer isso, mas Hideki fala que o mesmo se aplica a ela não poder deixar o mundo real de lado, pois nele também tem os amigos e pessoas que ela pode confiar e que ele iria estar sempre ao seu lado. Ako acaba ficando comovida e se sente mais confiante para encarar a vida real, e quando estava na escola consegue se dar bem com as pessoas de sua turma. Mais tarde, eles foram se reunir em uma taverna e Nanako fala que eles estavam relaxados com os exames que estão por vir, mas acontece que ninguém lembrava, e então eles resolvem fechar o clube até concluir o período de avaliação. Hideki pergunta para Ako como tinha sido a média dela nas últimas avaliações, mas Ako fica disfarçando como alguém que não tivesse tirado uma boa nota. Hideki então decide que vai ajudar Ako nos estudos e chama o pessoal do clube, e todos começam a ajudá-la. E quando chega o período das provas, todos conseguem passar. Eles começam a deslogar, mas antes de Akane e Kyo saírem, Hideki a chama para pedir um conselho de como
como poderia se declarar para Ako, já que as férias de verão estão chegando e ele queria aproveitar junto de Ako. Mas não foram de muita ajuda, já que Kyo nunca tinha namorado e Akane só sabia dar conselhos de como rejeitar alguém. Chega então o último dia de aula e Kyo decide que o clube fará um acampamento ao ar livre e no caminho para casa, Hideki pede a Ako para irem se sentar no parque. E ele logo começa a se preparar. Ele estava nervoso, mas vira para Ako e pergunta se ela queria namorar com ele. Ela sorri e diz que não. Após ter seu pedido de namoro rejeitado por Ako, Hideki vai até Akane e Kyo. Mas enquanto ele chorava, Akane liga para Ako e pergunta se o Hideki disse algo a ela. Ako conta que o havia rejeitado, caso contrário iria acontecer um retrocesso, já que os dois são casados. E com isso, o mal-entendido foi esclarecido. Chega então o dia da viagem, e Ako já chega em Hideki caindo de sono, e Akane de longe só observando. Mas antes de saírem, Kyo explica que o objetivo dessa viagem era para que desenvolvessem força suficiente para jogos online, e com isso seria proibido utilizar a internet durante 24 horas. Comenta aí se você conseguiria sobreviver um dia sem internet. Mas acontece que isso havia sido planejado para que Ako pudesse entender melhor a vida virtual e a real. Ao chegar, todos ficam impressionados em como o lugar é enorme, além de terem uma praia particular. Ako ia correndo até Hideki, mas acaba ficando constrangida por ele ficar a encarando tanto. E como Hideki não é de perder chances, ele fala que Ako estava bonita e ela o agradece. O restante do pessoal também aparece e logo depois começam a aproveitar as férias de verão no mar como bem prefere. Mas quando estavam voltando, Yui os para e diz que todos deveriam se divertir juntos. Mas Hideki explica que é como um jogo quando lançam um mapa novo e todos acumulam experiências solo para depois calcular a produtividade de forma coletiva. Mas isso só acabou deixando Yui mais furiosa ainda, e então logo todos começam a se divertir juntos. De noite, todos foram comer a comida que Ako havia preparado, já que ela era a única que sabia cozinhar. E mais tarde, Ako e Hideki estavam sozinhos conversando. Mas Kyo tinha tudo preparado e começa a criar um clima para Hideki se confessar novamente para Ako. Mas quando Hideki a olha, vê que Ako estava chorando, mas era de felicidade, pois ela nunca pensou que poderia passar um dia como o que passou com todos, e agradece Hideki por estar junto dela. Hideki fala que a ama, e Ako diz o mesmo com um sorriso em seu rosto. Mas nem tudo foi como haviam planejado, já que agora Ako os via como se fossem casados na vida real também. No dia seguinte, eles vão até um hotel colaborador do jogo que eles jogam, e pegam algumas chaves onde contém tokens para utilizar no evento dentro do jogo. Porém, quando Hideki tenta logar em sua conta, acaba dando senha incorreta. Ele tenta novamente e consegue logar. Eles começam um evento que é para ir até vários lugares no hotel e pegar alguns códigos para utilizar no jogo, e assim receber algum item. Um tempo depois, eles vão até seus quartos para fazer o check-in, e Ako chama Hideki para ir até o seu quarto no jogo. Quando Hideki estava lá, Ako fala sobre estarem sozinhos no quarto e que queria ter uma conversa de casal, mas nesse instante Hideki acaba deslogando e logando rapidamente, e quando volta ele dá um sorriso perverso para Ako. E em seu quarto, Hideki tentava logar novamente em sua conta, mas não estava conseguindo, até que lembra de quando Kyo havia dito que algumas pessoas estavam tendo suas contas hackeadas. Hideki vai preocupado até o quarto de Ako e lá ele dá uma olhada no chat para ver as conversas e acaba vendo que o hacker estava abusando de Ako para fazerem coisas indecentes e chega até pedir foto dela. Ako pede desculpas, mas Hideki fala que ela não fez nada de errado. O restante da turma também fica sabendo e chegam à conclusão de que deveriam reportar o acontecido ao pessoal do hotel. Hideki havia conseguido dar um jeito de recuperar sua conta alterando a senha, mas seu personagem tinha sido apagado. Todos então se juntam para tentar pelo menos recuperar os itens que o hacker havia roubado, já que provavelmente ele vai colocar para vendê-los no jogo. Hideki vai até um amigo seu com sua conta iniciante e conta o que havia acontecido, e também o pede ajuda para recuperar os itens perdidos, e também a Yui, que pede ajuda aos seus fãs. Hideki e Kyo veem um vendedor suspeito que vendia alguns itens por um valor absurdo, e resolvem printar e mandar aos administradores. Quando já estavam de volta, Hideki estava novamente com Kyo e a fala o quão triste estava pelo que aconteceu, mas ela o consola. Eles também descobriram quem é o vendedor de antes, já que tinha um IP diferente do hacker. O amigo de Hideki aparece e os pede para olhar uma URL, que era de um golpista de jogos online, que provavelmente ele faz trocas por dinheiro real, que vai contra as regras do jogo. Hideki acaba tendo uma ideia e todos começam os preparativos. E após passar 3 dias sem dormir, Hideki recebe uma visita em sua casa, e era ninguém menos que Ako, que o havia levado comida. Logo depois, vemos um suposto hacker observando um site que no e-mail dizia que era melhor que o dele, mas acaba não sendo abalado. Quando estavam no clube, eles começam o que haviam planejado e vão se encontrar com um tal de Shoko, e solicitam uma troca, mas Kyo aguarda respostas de algum ADM, até que são levados pelo ADM por causa de uma troca injusta que estavam fazendo. Shoko descobre que era Hideki e que ele havia armado utilizando o site que tinha visto antes, e o ADM fala sobre as acusações que haviam feito contra Shoko por suas ações ilegais dentro do jogo e acaba recebendo uma punição. Com isso, Hideki teve seu personagem restaurado, mas ainda tinha uma coisa faltando, que era o casamento entre Hideki e Ako dentro do jogo. E com isso viveram felizes para sempre. Ih, mas espera aí que o anime não terminou ainda, tá? Com as férias de verão chegando ao fim, Hideki pede a Ako para que pudesse falar a todos que eles não tinham um casamento, mas sim um relacionamento normal. Ako apenas ri e começa a caçoar dele. No outro dia, após voltarem às aulas, eles estavam na sala do clube e Akane pergunta sobre os itens que Hideki havia conseguido recuperar, mas ele não conseguiu muitos e estava aproveitando para comprar novos na mesma
mesma faixa de preço, mas Akane fica furiosa pelos itens antigos dele já serem bons o bastante e o repreende. Yui aparece e fala tudo sobre o Festival Cultura que vai acontecer na escola, e mesmo com ninguém interessado, eles vão ter que participar, e logo começam a pensar no que poderiam fazer. Kyo dá a ideia de participarem do evento no jogo online, que é uma batalha entre guildas, e caso vençam, iriam içar o emblema da escola na bandeira na frente do castelo, e com isso eles começam a treinar os combos e outras formas para derrotar os adversários, mas Hideki é tão forte que deixa o HP de Akane no vermelho. Mas logo chega a vez de Akane enfrentar Kyo, que começa a conjurar sua magia mais forte, mas Akane não é boba a ponto de cair nela, e logo avança rapidamente e a nocauteia, e o resultado acabou sendo o mesmo com Hideki e Aqua enfrentando. Chega o dia onde libera a batalha de cerco, e eles vão até lá enfrentar sozinhos uma guilda, mas logo outra guilda passa na frente deles, e quando se aproximam, acabam sendo bombardeados em um instante, até que chega a guilda dos fãs de Yui, e começam a invadir o castelo, mas logo depois foram derrotados por uma guilda mais forte. Na escola, as turmas começaram a desenvolver suas apresentações para o festival, e a turma de Aqua resolveu fazer um meio de café, e novamente no clube, Nanako e Yui se juntam para conseguirem assim ter chances de vencer, mas além delas duas, Kyo havia chamado a guilda Wallenstein, que é uma das melhores do servidor. Eles chegam e logo formam uma aliança para lutarem juntos. Bats, que é o líder, começa a instruir como deveriam fazer durante a batalha, mas o Hideki e os outros começam a achar que eles são babacas pela forma como agem. Quando se posicionam, Bats usa Ako e Nanako como isca para desfazer a linha de frente do castelo. Akane estava começando a ficar furiosa e já começam a avançar para descontar sua raiva no inimigo. Hideki dispara em direção a um inimigo, que é derrotado por Bats, deixando Hideki e os outros surpresos pelo nível de noção de jogo que Bats tem. E com isso, a guilda de Bats avança, eliminando cada oponente que estiver à sua frente sem qualquer dificuldade. Bats entra com facilidade no castelo e derrota todos, fazendo assim a guilda Alley Cats obter a posse. Porém, todos do clube estavam frustrados por terem conseguido dessa forma, mas enquanto faltava alguns minutos até terminar a batalha de cerco, o sistema informa que a aliança entre a Alley Cats e o Wallenstein foi dissolvida, e com isso Bats volta e começa a atacá-los, e sem poder reagir acabam perdendo a posse do castelo. E enquanto voltavam para casa, todos estavam arrasados pelo que aconteceu. Ako fala para Hideki que tinha se arrependido por não ter conseguido fazer nada ao ver o cristal ser destruído bem na sua frente, mas Hideki a consola e ela acaba ficando melhor. Além de que terão outra oportunidade na próxima semana para conseguir dominar o castelo. Hideki vai até Kyo para falar sobre a batalha de cerco, ela pede para que a chamasse pelo primeiro nome, mas acaba ficando envergonhada. Kyo então fala que já tinha tudo planejado. E na sala do clube, Ako, Akane e Nanako estavam vestidas de maid, porém ainda faltava algumas coisas a serem feitas para completar o maid café. E então Hideki vai até a sala de Ako e explica a todos, e eles logo começam a produzir para conseguir terminar a tempo. E com isso Hideki percebe algo que poderiam fazer para ajudá-los na batalha de cerco. Ele vai até os fãs de Yui e pede para que se juntassem para a batalha. Hideki vai também até seu amigo e pede para apenas que formassem uma aliança, já que o nome de sua guilda tem um grande valor, para assim evitar outros confrontos. E com tudo preparado, eles voltam a praticar e todos já estavam empolgados para vencer dessa vez. Quando estavam no clube, eles começam a planejar como farão um ataque e logo entram no jogo para se reunir com o resto do pessoal. Todos se posicionam enquanto esperam Yui-un voltar para dar informações. E logo após, Nanako acerta um ataque na porta e todos seguem para atacar, começando assim a batalha intensa pelo castelo, mas ainda estavam com dificuldades para passar. Nanako grita avisando a todos que o Mago Negro estava vindo e todos param para olhar, dando chance para Akane invadir e derrotar os inimigos. E assim todos conseguem entrar dentro do castelo e obter a posse dele. Mas logo começam a se defender das outras guildas que estavam atacando. Kyo começa a conjurar uma enorme magia e juntando forças também com Ako e Yui, elas conseguem causar uma grande explosão, onde derrotam todos. Quando faltava 10 minutos, a guilda Wallenstein começa a se aproximar e logo todos se posicionam para defender. Bats e seus companheiros conseguem avançar facilmente pela primeira defesa, mas Akane e seu grupo salta para detê-los, porém acabam perdendo, mas Akane não iria se deixar vencer tão fácil e utiliza um elixir para se recuperar e consegue eliminar um dos oponentes, mas Bats a derrota e segue entrando no castelo. Nanako se aproxima deles fazendo com que usassem suas habilidades. Hideki comba com Yui-un e conseguem eliminar mais um adversário. Os fãs de Yui também, mas Bats derrota Yui e os seus fãs logo acabam sendo derrotados. Enquanto Hideki enfrentava um dos companheiros de Bats, ele aproveita para avançar e se depara com Kyo, que estava protegendo o cristal. Bats avança e começa a atacar Kyo, mas não surte efeito algum. O companheiro de Bats tenta ajudá-lo utilizando o seu stun, mas Ako entra na frente. Já no último minuto, Hideki mantém o tanque ocupado e Bats volta a atacar Kyo, mas acaba sendo inútil, e assim se encerra o tempo da batalha de cerco, com a guilda Alley Cat saindo como vitoriosa e todos ficaram felizes por terem feito essa conquista. E logo depois, eles vão até o festival cultural que estava acontecendo. Mais tarde, Hideki e Ako estavam na sala do clube fazendo a limpeza e Ako pede por uma recompensa pela batalha que tiveram. Hideki fala que ela poderia pedir o que quisesse, sendo algo no jogo. Os dois se encaram e aos poucos, Ako começa a se aproximar do rosto de Hideki. E quando estava prestes a beijá-lo, Kyo e os outros abrem a porta. E com isso termina mais um anime sem beijo. Mas espero que tenham gostado, pessoal. Comenta aí o que achou e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!